A Semana em Foco, as notícias que marcam esta semana em Blumenau, Vale do Itajaí, em Santa Catarina e no país, na visão do portal Meso Regional, com a participação de Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge Tais, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá FM. Prazer sempre estar aqui, obrigado pelo convite e oportunidade, Jorge. Vamos começar pela principal notícia desta sexta-feira, nessa madrugada aqui em Blumenau, que é um confronto entre PM e um homem suspeito de tráfico de drogas que terminou baleado lá no bairro Nova Esperança, acabou sendo morto, né, nesse confronto. Ô Jorge Tais, o que acontece, né? A rua Augusto Grodi, ela não é uma região de violência, não era, pelo menos, né? Agora com essa ocorrência aí, não era um lugar, é um lugar bastante ermo, de moradias irregulares, de pessoas da classe D, E, né? Bem precário ali a infraestrutura, divisa de Blumenau, Gaspar. Na verdade tem uma boa parte ali que já é Gaspar, pelo mapa, né? Já estive ali em algumas situações e um homicídio por conta de uma briga de família ali, de vizinhos, há muitos anos atrás, mas com relação a tráfico de drogas, violência, assim, muito mais remoto. E agora essa ocorrência da Polícia Militar. A gente fala confronto, mas nem propriamente chega a acontecer, né? Na prática não foi isso que aconteceu, isso, né? Foi apenas uma ameaça revidada. A polícia nem permite, é assim que tem que ser. Abordado pela polícia, está armado, não se entregou, a polícia tem que agir para resguardar a própria vida. Entre chorar, eu, Jefferson, cidadão, entre ver chorar a mãe de um bandido e a mãe do policial, eu não vou dizer que prefiro, mas sofreria junto com a família do policial. E não vou sofrer junto com a família do bandido, porque o bandido, afinal de contas, escolheu, independentemente desses discursos aí de, né, cultura woke, de humanização. Não, todo mundo, alguns com menos oportunidades, outros com mais oportunidades, mas estar no mundo do crime, para mim, é injustificável e injustificável mesmo, né? Até porque não é só pobre que vai para o mundo de crime, tem muita gente abastada que também comete ilicitude, né? Então é isso aí, polícia mostra, e é por isso que Blumenau é uma das cidades mais seguras do Brasil, porque aqui a polícia trabalha, corta o mal pela raiz e ponto final. E aí daqui a pouco a gente vai discutir um outro assunto. Já, né? Porque cada vez que há uma situação como essa, sempre vai ter um ponto de interrogação se a abordagem foi a melhor para aquele momento que resultou numa, não, querendo ou não, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Porque alguém morreu ali naquela situação. E a guarda de trânsito, que agora a gente volta a chamar de guarda, não mais de agente, né? Porque a Câmara de Vereadores garantiu a nomenclatura de guarda de trânsito. Então, a guarda de trânsito, ou um guarda de trânsito, ou dois, ou três, não necessariamente toda a corporação, tem feito algumas abordagens, tem chamado a atenção. Hoje todo mundo filma, todo mundo divulga, todo mundo mostra, né? E que gerou muito debate. Primeiro que a Câmara de Vereadores tem que se decidir, né? Se eles vão ficar do lado da guarda de trânsito, vão ficar do lado da bandidagem, porque não existe ideologia, seja Câmara de Vereadores, Congresso, Assembleia, é conveniência. Eles vão jogar sempre para a plateia, eles vão agir com populismo. Essa é uma situação que prova isso. Então, os guardas de trânsito fizeram pressão para os vereadores que, por unanimidade, ou seja, todos, sem exceção, optaram por manter o nome guarda. E aí, os guardas, alguns, se veem, eu não sou agente de trânsito, eu sou guarda municipal. E não são. Poderiam ser, se a população ficasse do lado deles. E esse recado é para vocês, guardas.
profissão que eu admiro, que defendo, que enalteço sempre que for necessário, e vocês terão sempre a minha ajuda quando pedirem. Porém, atitudes como, eu não vou nem dizer a do posto de combustível, porque a do posto de combustível eu tenho o histórico do cidadão ali, não justifica. Mas no calor, né? Só para te falar que eu fiquei sabendo que esse guarda de trânsito pediu exoneração. Pediu a conta, para quem não... na linguagem, ele pediu a conta. Aliás, um excelente guarda. Talvez poderia ser um dos melhores guardas municipal. E eu nem o conheço, mas eu fui levantar o seu histórico, assim como eu levantei o histórico do abordado. Abordado, no dia 25 de setembro, fugiu da Polícia Militar sobre calçada, e transitou sobre calçada, furou sinal vermelho. Aliás, vou ler aqui as infrações, Jorge Tais. Várias passagens policiais esse indivíduo ali possui, tá? Várias multas. Somente nos últimos 5 dias ali, antes de ser abordado, aproximadamente R$5.000 de multa. E a gente vê os comentários das pessoas nas redes sociais. Ah, era só meter a multa. Mas aí tem um outro vídeo aqui na frente do Stein Office, na Rua 7. Era só meter a multa. Mas o indivíduo com a moto bruxa, aquela que é financiada e não é paga, documento e placa adulterada, isso é crime. Por isso a Polícia Militar, de fato, foi acionada. E também com diversas multas, né? Então, esse indivíduo aqui, olha só, transitar em velocidade superior à máxima permitida, 2 vezes consecutivas, avançar sinal vermelho, transitar com veículo sobre ciclovia e ciclofaixa, avançar parada obrigatória, utilização de veículo com manobra perigosa e arrancada brusca, tudo isso no dia 25/9, quando a polícia fez uma perseguição e não conseguiu, Polícia Militar, e não conseguiu capturar, ele conseguiu fugir. Né? Então, talvez já... E o que aconteceu ali? O guarda municipal nem tinha o histórico dele ainda. O que aconteceu? Ele passou provocando os guardas que estavam naquele furgão que chega logo depois. Sim. O furgão estava transitando pela Martin Luther, ele viu, ele de moto, ele pensou o seguinte... Olha, nem a viatura da PM conseguiu me pegar, não vai ser esse furgão que vai. Ele provocou os agentes, acelerou com tudo, provocou e tal, fez menção que ia chutar retrovisor. Só que ele não viu que do outro lado do furgão tinha um outro guarda com a moto. Sim. Foi isso que aconteceu. E aí imagina você, guarda municipal de trânsito, guarda de trânsito, tá? Você vê um indivíduo te provocar os seus colegas, qual é o tipo de abordagem que o cidadão tem que ter? Segurou, não cometeu violência, ele segurou o indivíduo na parede. Aí quando o indivíduo ele já segurou porque o indivíduo não foi colaborativo. Aí aconteceu aquela via de fato que, inclusive, o guarda de trânsito poderia ter se dado muito mal e as pessoas ali estavam filmando, até rindo. Ao invés de, calma, gente, calma, a gente colabora ali com o guarda, tal, acalmar e ajudar. Ele só não, de fato, concretizou o mata-leão, talvez porque percebeu as filmagens, que tinha gente filmando, e ele escutou e sabia que tinha guardas de trânsito chegando porque o furgão estava próximo. Então, muito provavelmente foi por isso. O guarda de trânsito pediu a conta. Os outros 2 foram afastados, os outros 2 que chegaram depois foram afastados. Qual é o... Eu me pergunto, o que de errado os outros 2 guardas cometeram? Mostraram a tonfa, mas nem a tonfa foi utilizada. A tonfa não foi utilizada, ela estava ali com ele. E, aliás, se um guarda de trânsito... Tonfa é o famoso cacetete, né? Se o guarda de trânsito não tiver... Guarda de trânsito não pode usar spray de pimenta, spray de gengibre, não pode usar aqueles aparelhos de choque, mas se ele não tiver algemas, e muita gente questiona, por que a guarda de trânsito possui algema?
Você já foi numa blitz acompanhar o trabalho da Guarda de Trânsito? Já foi num acidente, já se envolveu num acidente de trânsito com gente embriagada, que não colabora, que tenta fugir, que é agressivo? Então, assim, não tem explicação tirar a algema e tonfa do Guarda de Trânsito, que é para proteção. Aliás, a Guarda de Trânsito deveria ter, todos eles, e não possui colete balístico, poderia ter... a câmara corporal, e não são todos que possuem. Né? A câmara corporal, ela ajuda todo mundo, o agente e o indivíduo abordado, e não possui. Então, tá aí. E eu converso sempre com a gestão municipal. Fábio Campos é um querido, ele nos trata muito bem e tal, mas eu vejo que falta uma liderança para a Guarda Municipal de Trânsito, uma autoridade. Alguém que converse com eles e diz, o certo é certo, o errado é errado. E mais do que isso, Jorge, eu não sei qual o último treinamento de condição de viaturas que os guardas tiveram, por exemplo. Isso o suprassumo de um treinamento. Mas de abordagem, de questões jurídicas, agora vem o negócio dos ciclomotores aí, né? Me fugiu o nome aí, mas dos patinetes e tal. Não há... Autopropelidos. Autopropelidos, isso mesmo. Será que os guardas de trânsito ganharam uma palestra do que pode, o que não pode, o que eles podem fazer, o que é certo, o que é errado? Eu já sei a resposta. Eles não receberam. Eles vão abordar e podem produzir algo de errado na sua abordagem. Reciclagens, treinamentos de abordagem e tal. Professores possuem. Volta e meia os professores recebem treinamentos. Meu pai e meu avô são aposentados da Celesc. Se eu perguntar para você que está nos ouvindo, né? Se você colocar a mão num fio energizado, é lógico que você sabe que vai receber choque. Mas os servidores da Celesc continuamente recebem treinamentos para dizer, mesmo que tu sabe, é importante lembrar, se tu pôr a mão, tu pode morrer. E a Guarda de Trânsito, a gente não vê isso. E tem muita gente boa na Guarda de Trânsito. Sabe aqueles dois guardas que abordaram o indivíduo que aqui na Beira-Rio foi na contramão, atravessou a ponte contramão, diversas passagens, tinha fugido da polícia, tráfico de drogas e tal. Alguém também filmou um totozinho que ele caiu. Os guardas estão respondendo um processo administrativo interno e o Ministério Público mandou a Polícia Civil abrir um inquérito por tentativa de homicídio. Os guardas só estavam fazendo os trabalhos deles. Bom, Napoleão Bernardes hoje à tarde na CPI do esgoto em Blumenau. O que se pode esperar do Napoleão Bernardes na CPI? Mas mesmo, acho que a colaboração de João Paulo, né, não trouxe uma novidade. Aí se falam em acariações agora, né? Uhum. Aliás, o João Paulo jogou a culpa para o PT, né, para o governo federal, que também tem sua parcela de culpa, isso é evidente. Né? Principalmente se condiz o que ele disse, né? Exatamente. De que deveria ser mantido o convênio e simplesmente se esqueceu. Se esqueceu e aí o município é oneroso demais para cobrir isso aí. E o Napoleão também tal. E eu friso assim, a CPI, mais uma CPI que está rendendo bastante e tal, ela ainda não trouxe, né, de algo benéfico para a sociedade. Em contrapartida, a gente vê a BRK empurrando com a barriga a prazo, agir concedendo, porque lá no passado também já concedeu, né, recorrendo para a justiça, tentando, insistindo. Quer dizer, todos esses recursos que a BRK está fazendo prova que é uma galinha dos ovos de ouro mesmo, porque senão eles não iriam insistir. Eles fariam igual o guarda de trânsito fez. Não é um negócio bom para mim permanecer aqui, eu estou vazando. Aliás, né? Então, assim, vamos ver. Não acredito que vai surgir novidades e, assim como o João Paulo, todos os outros convocados vão ser prestativos dentro das perguntas ali. Enfim, né? Eu torço para que o cidadão blumenauense ganhe nada, apesar de ter pouca esperança nisso com relação à CPI. Bom, terceirização do SAMU virou polêmica aqui na cidade.
O recado que eu dou e que eu penso, Jorge Tais, nós temos bons profissionais. E aí, assim como eu comentei da Guarda Municipal de Trânsito, somente o clamor popular é que vai trazer benefícios para esses profissionais. A Guarda de Trânsito, né, voltando lá, com essas atitudes, eles não serão bem apreciados pela população. E o que acontece com o SAMU? O SAMU, quando a gente liga 192, eu já precisei, aliás, meus vizinhos já precisaram, minha avó, saudosa avó materna, faleceu dentro do meu carro a caminho para o hospital porque eu não acreditava no SAMU. Mas não são esses profissionais de ponta que não nos atendem bem. Eles nos atendem excepcionalmente bem. O problema está com a regulação. Geralmente, lá, quem está na regulação, quando não acorda bem, nos distrata, né? Então, tem profissional bom na regulação? Tem também. Quando a gente liga lá e é atendido, o médico regulador, que geralmente não se identifica, e a lei, para que ele se identifique com o nome, ele só é o médico regulador, ou é a médica reguladora. Tem que ter a obrigatoriedade por parte do Estado de dizer, é o doutor fulano de tal, meu nome e sobrenome é esse aqui. Aí eu tenho certeza que a postura deles vai mudar, porque eles também atendem particular, e aí, né, quando a gente sabe do nome de alguém que a gente está falando, aliás, são servidores públicos, têm essa obrigação. Então, assim, por parte de quem está na ponta atendendo, o atendimento é bom. Porém, alguns vivem com atestado, fazendo corpo mole para trabalhar e tal, e aí começa-se assim, opa, tá ficando ruim isso aqui. Os caras são concursados, tá dando trabalho, a gente precisa de equipe, não tem equipe, não tem. Aí os bons vão pagar pelos maus, né? Mas também falo aqui para a gestão municipal que terceirizar o SAMU vai ser um erro muito semelhante a tirar a central do 93 de Blumenau e mandar para Balneário Camboriú. Isso aconteceu com o Corpo de Bombeiros esse ano, né? Aliás, ano passado. Se isso acontecer, vai ocorrer muitos problemas, porque os terceirizados não possuem a mesma experiência que o pessoal que está aí já praticamente 20 anos atuando, não recebe os mesmos treinamentos, eles são bons. A terceirização não custa barato, não é barato, e a gente já vai falar isso sobre uma outra situação. Então, não vejo como positivo. Ah, mas Balneário Camboriú, Gaspar... Gente, Balneário Camboriú, Gaspar, podem chamar outros municípios. Mas Blumenau é uma cidade com quase 400 mil habitantes, que já tem um SAMU sólido, que tinha problemas com viaturas que foi sanado. Então chega essa turma aqui, né? Lembra o prefeito de Chapecó falou lá com professores de atestado, que viviam nos atestados? Dá para resolver. Chama na chincha, tira as gratificações para quem não gosta de trabalhar. Quero ver se a situação não muda. Acho que cabe aqui explicar que o SAMU é dividido entre a responsabilidade, né, entre Estado e município. E ainda tem o aporte do governo federal. É. As viaturas são de responsabilidade do governo federal, por exemplo. O Estado ele é responsável pelas unidades avançadas. Quantas são em Blumenau? Duas, uma né? Só. Uma só? O Arcanjo e uma só, que já está aquém, muito aquém, e isso eu também já narrei com relação à saúde pública no Estado, já fiz matéria. O que é uma unidade avançada? São praticamente quase uma UTI móvel. É, né? uma UTI móvel. Isso, quase uma. Uhum. Que tem um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Aqui então e só temos equipamentos uma. de ponta ali. Sim, dentro da unidade. Isso, então só temos uma. Isso. Essa equipe toda é responsável pelo Estado. A unidade básica é responsabilidade do município. Isso. A unidade básica tem o quê? Tem enfermeiro e socorrista. Atende casos de menor gravidade, que tem técnico de enfermagem e condutor socorrista. Isso aí, técnico de enfermagem. Essa parte... E que são 3 em Blumenau. Certo. Essa equipe de 3, então, né? Isso. Que é uma equipe maior, né? Para dar conta da demanda, afinal são 24 horas. É essa parte que
o município, segundo eles, né? O município diz que está fazendo levantamentos, tal, mas que não tem nada definido. E né? que vamos ter as motolâncias também, né? Pois é, aí já vem mais um problema, então. Que segundo eles, o município pensa em terceirizar. Eu lembro que o SAMU começou terceirizado. Era uma empresa que tocava no estado e que deu problema, deu até greve. Então Aliás, no estado ainda hoje, só que hoje é o EMOSC, antes era a OZZ, a empresa dos problemas. Que deu os problemas, né? Começou por Joinville, inclusive. Começou pelo Rio de Janeiro, dando problema. E aqui por Joinville. Então deu problema. Então, vamos lá, né? O município disse que ainda não tem nada definido sobre essa situação. Já que a gente falou no SAMU, terceirização, a Câmara de Vereadores recebeu o projeto de reestruturação do SAMAI. E ali tem 27 novos cargos no meio disso tudo. O levantamento diz que isso vai custar 1.700.000 por mês na folha de pagamento. Mas vai substituir um serviço de atendimento que é terceirizado. E esse serviço de atendimento terceirizado custaria 3 milhões por ano. Então, pelo que a gente entendeu, né? Eu quero aqui dar o crédito, a matéria foi vinculada pelo portal do Santa, né? Que teve acesso a esse projeto e destrinchou ali numa matéria. Então, por essa proposta, está gerando uma economia de cerca de 1.300.000 ano. Isso. O que acontece? Parece que quando a gente Mas daí a gente se pergunta lá atrás, né? Eu vou perguntar lá atrás, tá, mas como é que fizeram isso então? Olha, o Jorge Tais, quem é funcionário público sabe que terceirização é um problema. A concessão às vezes é um problema. Tem serviços, né, que precisa, de fato, ser terceirizado, concedido. Imagina hoje o transporte público ser tocado pelo município. Aliás, a Blue Mob é um problema, mas estar ainda nas mãos da prefeitura seria um problema talvez maior, né? Porque é muito oneroso, né? Todos os funcionários... A mão de obra é um problema, né? Principalmente no serviço público. Aliás, o Haddad está falando em tirar a estabilização do servidor público, né? Então, vamos ver como é que isso vai... O Haddad e muita gente. E muita gente, né? Então, talvez isso seja um negócio que não será ruim. Porque o Brasil é um dos poucos países que dá essa estabilidade para o servidor público de tal maneira. O grande problema, e por que isso existe, é para que não sejam somente os apadrinhados os empregados no serviço público, né? Mas as coisas evoluíram tal, e precisamos evoluir nisso também. Com relação, fui atrás também desses cargos. Vai ser inaugurada logo a ETA, a nova ETA do SAMAI. Somente para essa ETA são 10 novos operadores que a autarquia precisa. Então isso já explica essa necessidade de aumento de trabalhadores. Isso, 10 novos operadores para a ETA, né? Então, ainda 2 técnicos de segurança de trabalho, porque, obviamente, são um turno mais extenso, então precisa de 2. E aí, o grande quê da questão é os 15 novos atendentes comerciais. E o que a gestão do SAMAI diz para não ficar justamente nas empresas, na mão das empresas terceirizadas que já deixaram na mão esse ano. Deixaram a população na mão, né? Nós, com o atendimento. Com o atendimento. Então, ele fala que além disso, economiza ali cerca de 2 milhões por ano, né, fazendo isso. Então, obviamente, com salário novo, tal, baixo, né, inicial, essa economia lá no futuro, aí talvez acabe se tornando... mais caro, mas aí é um futuro até um pouco longo. E aqui ele ainda fala, né, em 2 engenheiros, tá? E como cargos e comissionados, 2 engenheiros.
significa que serão cargos por indicação, mas cargos técnicos, com formação e tal. Então, vejo isso como positivo, assim. Só o fato de gerar... mas né, o fato de gerar economia já é um início positivo. Exatamente. Então, acho que isso dá para explicar muita coisa. Saiu essa semana também na imprensa e no portal Informe Blumenau a notícia de que o IMAS, que assinou ali a gestão do hospital universitário da FURB, está sendo questionado pelo Tribunal de Contas do Estado no hospital, pela gestão do hospital de Araranguá e também de Brusque. E isso pode gerar, inclusive, um descredenciamento do IMAS, Instituto Maria Schmidt, do Estado. Esse instituto ele tem que buscar credenciamento junto ao Estado para poder operar aqui a unidade de Blumenau. Então ele já tem acerto com a prefeitura, né? O prefeito já disse que vai investir aí cerca de 1,5 milhão, segundo ele, por mês nesse atendimento, que é, em princípio, pelo que se fala, né, maravilhoso, né? Vamos ter aí um hospital dia com pequenas cirurgias, pronto atendimento 24 horas, oferta de exames, numa região muito carente de unidade de saúde como é a região norte do município. Então é espetacular. Se ainda vier a policlínica para Indaial, a gente fecha uma cobertura muito interessante aí nesse sentido. Mas essas notícias acabam gerando uma preocupação. Ô Jorge, será que nós vamos ter uma policlínica Indaial dentro dos próximos 10 anos? É uma pergunta que eu me faço. Muita gente fala que é no mínimo 4 anos para ser implantada, né? E começar a operar. Mas se tiver a policlínica em Indaial, o hospital da FURB em funcionamento aqui em Blumenau, o Santo Antônio ampliado, o hospital de Gaspar com uma nova administração, que é a mesma administradora aqui do Hospital Santo Antônio em Blumenau, eu acho que tudo isso já começa a dar uma cara nova para a saúde pública, para o desempenho do SUS aqui na nossa região. Isso quer dizer que nos últimos 40 anos seria o maior salto na saúde pública aqui da nossa região. Também acho, né? Eu falo também 40 anos porque antes disso eu não era nascido. Sabe que eu me lembro do João Paulo Kleinobin, secretário da Saúde, dando uma entrevista dizendo que a dívida do Estado com a saúde era impagável. Verdade. Mudou o governo e ela foi pagável. É verdade. Verdade. Tu lembra disso? Isso aí, bem lembrado, Jorge Tais. E, né, a gente vê isso também como os olhos positivos. A questão do IMAS, né? Eu fiz contato, solicitando aqui uma entrevista com eles, e comentei que se eles tivessem uma resposta, esse contato foi feito por volta das 9 da manhã, se eles tivessem uma resposta breve sobre esse pedido do Tribunal de Contas do Estado, é para a gente já comentar aqui, mas infelizmente até o momento eles falaram que vão me conceder sim uma entrevista, mas ainda vão necessitar da agenda, então provavelmente semana que vem, e não vamos ter essa resposta agora deles para o programa de agora, né? Porém, talvez uma coisa não comprometa a outra. Isso, exatamente, né? E parece que há possibilidade de reversão com relação a essa interrupção do Estado e tal, né? Eles estão explicando, estão se mobilizando ali para que não sejam descredenciados. Então é isso, a gente precisa esperar uma resposta deles, entender esse processo, mas parece, Jorge Tais, o que me chama a atenção, que essa notícia partiu de um lugar amigável, né, da gestão pública municipal. Então, mais um fogo amigo que acontece aqui em Blumenau e que não é uma exclusividade de Blumenau, a política tem disso. Só que isso não é legal, não é bom para ambas as partes, para quem atirou, para quem foi atirado e para a cidade não é bom, né? Foi isso nunca, que a gente, nunca. Então vamos já lá. Começa um processo com desconfiança e um processo tão desgaste, importante, né? com desgaste exato. E um processo tão importante, né, acima de tudo para a população. E geralmente por ciúmes, né? É o que é pior. Bom, por falar em ciúmes, o governador do estado tem vindo muito aqui na cidade, né? E aí eu conversei com alguns jornalistas na abertura aqui do novo posto de atendimento do Detran, justamente para a gente ter ciência de um fato.
como diria Paulinho Gogol, venéreo, né? Venérico. Blumenau, o Vale do Itajaí, a nossa região aqui, é a principal região que o governador precisa trabalhar para conseguir se manter bem na sua reeleição. Não existe clima de já ganhou, e se tiver, tá errado. Né? Se existir esse clima, tá errado. Ainda penso que João Rodrigues não virá como candidato. Penso que faz parte de um jogo o seu anúncio de pré-candidatura, desse seu trabalho, faz parte do jogo político, mas não vejo interessante para ele no momento. Porém, ele já criou um desgaste junto à atual administração do Estado, junto ao poder do Estado. Por que o governador tem vindo para cá, no meu ponto de vista? Justamente porque no Oeste, onde tem uma população considerável no Estado, lá é a região do João Rodrigues, do seu concorrente. Em Joinville, ele não tem um domínio de eleitorado tão robusto como aqui a nossa região, que seria a região mais populosa. Em Florianópolis, ele está bem também. E tem lá apoiadores como o próprio Topázio, que apesar de ser do mesmo partido do João Rodrigues, não tem ido aos encontros do João, às manifestações do João, e tem aparecido muito ao lado do governador. Então ali, região de Palhoça, São José, tal, que são essas 3, 4 regiões mais populosas do estado, e ele mostra aqui e que ele também tem conhecimento que tem problemas e que ele, né, resolvendo ali a região do Alto Vale, com prevenção de encheia, tal, que ele também tem visitado bastante Rio do Sul e região, e vem a Blumenau, Itajaí, essa região que tem uma economia e uma população importante, para se mostrar presente, para não, porque a não continuidade da Via Expressa acaba caindo sobre, né, o colo dele, apesar dele dizer o que ele até ia, eu acho que ele percebeu que ia deixar uma expressão fugir ali, que eles vieram aqui, que os outros governadores vieram aqui, gemeram, mas não, né? Aí ele não continua a fala dele, mas o seguinte, ele disse que ele não promete o que ele não vai cumprir. E que a S68, a nova S68, não é a promessa dele, mas que estão vendo uma solução para resolver a Dr. Pedro Zimmermann, que tem sido motivo de. Tem tido registro de muitos acidentes. Então, é isso. Centro de inovação ele veio, mas de convenção, que foi lá fundado aquilo ali foi um estelionato eleitoral do Moisés, apoiado pelo então prefeito do Blumenau da época, né? Ao lado do parque do Galegão ali. Não foi a promessa dele, não está em andamento. A nova 68 estão vendo ali para dar continuidade. Mas eu faço lembrar também que, apesar de não ser a promessa dele, foi feita propaganda institucional no início do ano, desse aqui, 2025, sobre a continuidade da Via Expressa, tá? Tinha uma propaganda do governo nas rádios, TVs e tal, principalmente nas TVs, com imagem de drone do viaduto ali da Guilherme Scharf, né? Então o governo usou isso até de forma errada. Mas eu penso que é isso, ele tem sido presente aqui na nossa região, porque ele sabe que aqui é fundamentalmente necessário ele manter uma boa votação. Jefferson Santos, Portal Meso Regional, a Semana em Foco, os destaques dessa semana, com bastante polêmica, né? Obrigado pela participação, Jeff. Sou eu quem agradece sempre, obrigado. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Final de semana de chuva, pelo menos até domingo, né? Domingo é calorão. Isso. E aí é o nosso clima aqui maravilhoso também, né, gente? Até breve. Jefferson Santos participou com a gente.